Seja muito bem-vindo ao único podcast que estará com você na paz, na calma e na impulsividade, na saúde, na doença. Meu nome é Rafael Monteiro, sou cirurgião vascular. Já deite-se no seu divã, já esvazia sua mente, porque hoje a gente vai falar de um tema na área de psiquiatria que é o borderline. E para isso, eu tenho uma convidada especial aqui com a gente de novo, doutora Mariana Luque. Mari, obrigado demais mais uma vez pela sua presença. Oiê, voltei, hein, gente? Já tô batendo cartão aqui, né? Opa, é Viu? não menos que isso, né, Mari? A gente quer mais você. Foi demais o primeiro É vídeo uma lá. honra, viu? Adorei voltar. Vamos lá. Obrigado, legal. Agradeço demais sua presença e agora é um tema um pouco diferente, né? É, A gente vai é falar de uma mesmo. doença com a complexidade um pouco maior, eu imagino, pelo que você já me falou. O que é o Complexo. borderline? Ó, pra gente pensar, primeiro a gente tem que pensar que é um transtorno de personalidade. Então, antes vamos pensar no que é personalidade. Então, é o nosso modo de ser. Então, é o modo que a gente age, sente, que a gente lida com as questões da vida. Então, isso entra o nosso temperamento, os nossos valores, as nossas crenças. Tudo isso faz parte do nosso jeito de ser. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa impaciente. Como que você é, Rafa? Como que é seu Olha, jeitinho de eu ser? Fala sou aí. uma pessoa ansiosa, Pode ser, pode ter uma personalidade mais ansiosa. muito. Então, aí cada um vai ter a sua. Só que o que caracteriza transtorno de personalidade? Aí precisa ter um prejuízo na vida da pessoa ou nas pessoas que convivem com ela, trazendo aí o que a gente chama de uma perda de funcionalidade, né? Então, vai trazer em algum aspecto aí um prejuízo para a gente caracterizar como transtorno. E aí agora vem o nome completo, transtorno de personalidade borderline. Então, esse nome, na verdade, é o nome inglês, né? Significa limite, fronteira. E ele foi criado lá na década de 30 pela psicanálise, na verdade. Certo. Por quê? Porque eles começaram a observar pacientes que eles não encaixavam nem na neurose, né? Na época, transtornos ansiosos, depressivos, nem na psicose, que são aquelas pessoas que têm alucinação, Um pouco delírio. mais grave, vamos dizer, a É, psicose. isso. Tá. E aí ficava nessa fronteira No entre os limbo. dois. E aí eles chamaram de borderline. Mas, na verdade, hoje a gente usa instabilidade emocional como nome, né? No DSM, nosso manual diagnóstico, o novo nome é esse. E aí, o próprio nome até já diz, né? Então, é um transtorno que são pessoas que se caracterizam por uma instabilidade emocional muito grande, dentro, assim, das relações interpessoais. Então, seja amorosa, familiar, com amigos, eles têm algo muito característico também, que é o medo de abandono, uma Entendi. sensação de vazio, pode ter um aumento de raiva muito grande, uma irritabilidade, são pessoas que podem ser mais impulsivas e podem também, em alguns casos, ter comportamento autodestrutivo. Também não Certo. significa que porque você tem o transtorno, mas isso pode acontecer. Mas é uma doença, um transtorno, né? Você já me ensinou É, que transtorno e doença são coisas isso distintas aí, ao isso fim de aí. tudo. É um transtorno muito comum ainda, assim? Um diagnóstico mais comum? Eu particularmente ouvi muito pouco. Dentro da. Quem trabalha com psiquiatria vê que ele é muito comum, mas na verdade atinge aí de 1 a 2% da população mundial, mas ele afeta mais mulheres. E aí isso é um fato que está relacionado a muitos fatores sociais, né? Porque as mulheres acabam tendo uma sobrecarga emocional maior, aí por devidos fatores, às vezes dupla carga de trabalho, né? Tem filho, maternidade solo, violência doméstica. São diversos fatores que podem levar a isso, né? Até, na verdade, me precipitando aqui um pouco para te falar de fatores de risco, um Certo. dos principais em quem tem borderline são traumas na infância. Né? Hum, Então, a gente precisa pensar que a nossa personalidade, ela vai ser formada ao longo do tempo. Então, até a gente considera aí até por volta de 18 anos. Tanto que a gente evita dar esse diagnóstico antes dessa idade.
porque a nossa personalidade ainda está sendo formada. E Certo. aí, apresentar esses traumas na infância é um fator de risco. Então, negligência, né, de pais, abandono dos pais, qualquer tipo de abuso, né, sexual, físico, verbal, e Certo. também a criança presenciar a violência doméstica em casa, tudo isso pode influenciar no desenvolvimento. Lembrando que isso são fatores de risco, ou seja, não é porque isso aconteceu com Que você que você. necessariamente você vai ter Isso. o Isso borderline. não prova causalidade, né? Mas é algo Tá. pra gente ligar o alerta aí. Tá. E além desses fatores de risco que você citou, existe uma correlação, às vezes, hereditária de pai para filho, de mãe para filho? Olha, em psiquiatria a gente sempre fala em causa multifatorial. Então, sempre vai ter um pontinho aí da genética, mas ela não é determinante. Principalmente assim, pais que têm transtorno depressivo, por uso de substância, a gente pode pensar aí numa hereditariedade, mas nesse tipo de transtorno a gente precisa considerar muito os fatores sociais e ambientais também. Ou seja, basicamente os fatores que circundam essa pessoa durante a formação de vida dela e tudo mais. E o Exato. período infantil é o período de maior risco de absorção, de recebimento desses fatores, ou pode acontecer a qualquer momento da Não, vida? pode acontecer. Na verdade, como é um transtorno de personalidade, precisaria acontecer ali ou na infância e adolescência, né, para ter essa formação de uma personalidade já mais disfuncional. Mas além desses traumas da infância, a gente pode ter uma questão aí na adolescência, ou com uso de substância, ou com bullying na escola, uma exclusão. Qualquer quebra de vínculo, assim, pode ser um fator de risco para o desenvolvimento do transtorno. Entendi. Uma das coisas que você falou que é mais comum em mulheres, né? Mas não Isso. necessariamente que exista mais em mulheres. Pode ser que o diagnóstico nos homens seja um pouco mais difícil. Sim, pode ser sim. Eu acho que tem a questão também dos homens procurarem menos os psiquiatras também, né, Exatamente isso que então, eu pensava pode aqui. ter isso, pode ter um subdiagnóstico mesmo, é Existe um verdade? preconceito ainda na parte masculina, né? Essa aceitação da fragilidade masculina. Existe, eu acho que os homens eles deixam chegar num limite de uma gravidade muito grande para buscar ajuda, né, então, acabam chegando muito graves pra gente, e aí o tratamento é mais difícil mesmo, né. Mas acho que sim, é relacionado à psicofobia e até a nossa sociedade, né, que diz que o homem não pode sofrer, não pode chorar, tem que ser o provedor, então ele tem uma sobrecarga aí dentro de casa, então acho que ele sofre com essas questões também. Isso é muito comum, né? A gente vê da questão do homem, ele tem que ser exatamente essa estrutura Fortaleza. física, essa fortaleza tal, e imaginava eu aqui já essa dificuldade diagnóstica. Outra coisa que eu Exato. queria entender também são gatilhos. Se, Uhum. por exemplo, a pessoa já tem aquela tendência a ter borderline, esse transtorno, né? Porque acho que na psiquiatria tem muito essa questão. A pessoa tem a tendência e às vezes tem um gatilho, algo que estimula. Isso existe também? Sim, podem ter gatilhos, mas não é que de um dia para o outro o transtorno vai se formar, né. Eu acho que podem ter gatilhos que vão piorando alguns traços que já existiam. Então, quando ainda a pessoa não tem 18 anos, a gente fala em traços de personalidade. E aí, ao longo desse período, os gatilhos podem ser esses fatores citados, né, como, algum abandono, alguma negligência, algum tipo de abuso, tudo isso pode gatilhar uma piora, sim. Tá. Porque quando eu vejo Rafael, Uhum. cirurgião vascular, tenho nada a ver com psiquiatria. Eu vejo na psiquiatria, por exemplo, transtorno de depressão, ansiedade. As pessoas às vezes têm essa montanha russa, né, dessas questões. Por mais que estejam em tratamento, às vezes tem algum gatilho, falar uma situação de estresse, Uhum. de sobrecarga, às vezes no trabalho, a pessoa acaba entrando na fase aguda, vamos dizer, da doença. Entendi. É porque assim, eu entendo, né, porque realmente os transtornos eles tendem a oscilar ao longo do tempo, né, então, Exatamente, exatamente. realmente não vai ter uma estabilidade, só que como a gente tá falando da personalidade, é algo que é na pessoa, né, o jeito de viver dela, então ela sempre vai ter aquele padrão mais disfuncional de comportamento, tendo oscilação de pior e melhora, mas Sim, ela vai ter um padrão. entendi. Né, então fora desse padrão ela não Então, essa sai. pessoa, essa personalidade, eu diria que é algo fixo dela. Não é algo que a gente vai mudar a personalidade dela pensando já no tratamento. Não, é até
É curioso porque muitas pessoas têm medo, né, de tomar remédio em psiquiatria porque falam: "Ah, não, vai mudar minha personalidade". Gente, isso não existe, isso não acontece. A medicação não muda a personalidade de ninguém, tá? Então isso é nosso, isso nunca será mudado, isso pode ser moldado, né? Então, assim, até falando um pouquinho, não sei, posso me precipitar, falar um pouquinho do Você é tratamento? bem ansiosa. Acho que a Quer vol medicação vai bem para Você você. acha? Não, uma coisa Ó que você aqui falou querendo dar dessa. diagnóstico. Não, não. Você falou da mudança de personalidade. é, Aí eu vou falar até um pouquinho do tratamento. Assim, as medicações elas não podem mudar um pouco esse estilo, porque, por exemplo, a bebida alcoólica, a pessoa pode se tornar uma pessoa mais agressiva Uhum. e tal. Ela seria talvez esse gatilho que eu estou falando, ela liberaria essa personalidade da pessoa ou. Pergunta complexa, né? Eu entendi sua pergunta, mas é porque assim, ó, depende. A gente precisa avaliar a pessoa sem o álcool. Então, a gente precisa saber se a personalidade dela tem essa mudança só com o álcool, então é algo mais específico. Então, se ela tiver essa impulsividade, essa explosividade, essa irritabilidade só com o álcool, a gente, na verdade, vai fazer um tratamento por dependência de álcool. Entendi. Agora, essa pessoa pode ter já uma personalidade disfuncional mesmo sem o uso do álcool, e o álcool vai ser algo que piora isso. Porque eu pensei nas próprias medicações. As medicações às vezes deixam a pessoa um pouco naquele que a gente fala meio chapado, meio tal, Uhum. algumas medicações mais potentes, vamos falar da forma leiga, assim, que a gente vê. E às vezes a pessoa tem um comportamento distinto daquele do esperado dela. Não é o habitual. Tá. Aí a gente precisa pensar que a gente não tá tratando exatamente a personalidade, a gente estaria Entendi. tratando sintomas. Então pode ir para o seu tratamento. Acho que você chegou lá. Que a gente precisa pensar o seguinte: não existe nada farmacológico aprovado pelo FDA para o transtorno de personalidade borderline. Justamente por essa questão, né, gente? De não conseguir mudar a personalidade de ninguém. Tem outras questões que, assim, aí é um pouquinho mais técnico, mas só para passar um pouquinho aqui, são estudos em pouca quantidade, com um número de amostra baixo, que um tempo muito curto de observação e a maioria das pessoas que participam dos estudos tem uma comorbidade, além do borderline. Então é aí que eu quero chegar, que assim, a maioria tem uma comorbidade, né? Então, o que que seria isso? Exato. O que seria? Ó, a maioria vai apresentar transtorno depressivo maior. 70 a 80% de quem tem borderline vai ter transtorno depressivo. Pensa, né, que são pessoas que têm essa sensação de vazio de uma forma crônica, né? Esse próprio desgaste emocional com essa instabilidade pode gerar, pode ser um fator precipitante para desenvolver aí o transtorno depressivo. Então eu não posso colocar borderline separado de depressão. Pode. São coisas diferentes. São diferentes. São coisas diferentes. É que a maioria Já de tem quem. um e o outro, e não um Isso. ou o outro. Isso, Pode ter pode os ser dois, pode isso. estar junto, é Isso, isso. exato. Um não Entendi, impede o outro. Você pode ter os dois diagnósticos, mas são coisas diferentes, né? entendi. Porque um é o transtorno de personalidade, o outro é um transtorno do humor, que é a depressão. E aí a depressão tem tratamento. Então, por que que a gente fala, né, que a gente trata a comorbidade no borderline? Porque como a maioria vai ter ou transtorno depressivo, ou transtorno de ansiedade, a gente vai fazer o tratamento desses transtornos com a medicação. Então, são pessoas, outros, né, transtornos mais comuns aqui também, além da depressão. É o de ansiedade generalizada, então pensa que são pessoas, assim, com medo o tempo inteiro de abandono, né, então pode também gerar esse transtorno de ansiedade. E são pessoas também, impulsivas e que querem um alívio imediato emocional. E aí, outro transtorno comum é por uso de substância. E para citar mais um que eu acho importante também é o TEPT, que é o transtorno do estresse pós-traumático. E por que que ele é comum em quem tem borderline? Porque muitas pessoas sofreram algum tipo de trauma na Já vem do infância, como passado. abuso, isso, exato. Então, como não tem uma farmacoterapia específica para o borderline, a gente vai tratar essas comorbidades. Agora, pensando num paciente que é propriamente dito, só o transtorno de personalidade borderline não tem critérios para outro transtorno,
A gente lança a mão de medicação, a gente lança, mas é o que a gente chama de off-label, né? Então não tem aí uma aprovação pelo FDA e a gente tem pouca evidência. Então a gente tenta lançar a mão para tentar dar uma segurada na impulsividade e em oscilação de humor, tá? Mas é Você consegue off-label. descrever para mim o que seria essa impulsividade de uma pessoa? Como é que seria um exemplo disso? A pessoa, não sei, quer resolver tudo muito Não, rápido. eu acho que são. Você ser impulsivo, né? Você agir sem pensar. Você fazer Ah, as coisas tá. muito. De forma. Sem pensar mesmo, assim, Quase animal, vamos de. dizer. Não digo agressividade ao animal, mas a tomar atitude sem muito ver as consequências. Isso, exato. Acho que você definiu melhor do que eu, isso mesmo. Tá, não, porque eu entendi. Não, porque a impulsividade para mim é muito amplo. Agora, uma coisa que me chama a atenção, Mari, particularmente na psiquiatria, obviamente como leigo, é que quando você fala, você começa a falar dos critérios que até você falou, mudança de humor, uma questão de Uhum, personalidade e tudo mais, eu misturo muito com depressão, eu misturo muito com ansiedade. Para mim parece algo muito tênue essa uhum. distância das coisas. Tanto que você falou, às vezes Sim. pode ter os dois, mas para mim eu não consigo diferenciar. É difícil mesmo, até para quem trabalha com psiquiatria, imagino para quem não trabalha, assim, porque é difícil, tem muitos sintomas que existem nos dois lados, sintomas que se repetem nos transtornos. A diferenciação, ela vai se dar muito pela forma como eles aparecem. Então, no transtorno de personalidade, vai ser algo crônico, algo que sempre esteve ali, algo que apareceu muito cedo. Então, quando você Legal. pergunta, a pessoa fala assim: Ah, Ele eu sempre sempre fui, foi assim. sempre fui assim, desde que eu era criança. Aí você liga um alerta. Ou seja, você pergunta assim: você nunca teve nenhum período de melhora na sua vida inteira? Não, nunca. Eu sou assim. Eu sou assim. Ah, agora faz mais sentido, já entendi, legal. E essa pessoa com essa irritabilidade, com esse transtorno de humor e tal, como é que habitualmente essa convivência dessa pessoa que tem esses sintomas bem evidentes com família, Uhum. com amigos e tudo mais? Ele distancia de tudo? Como é que é? Infelizmente sim, né, acaba acontecendo um distanciamento, porque justamente a pessoa tem muita essa instabilidade, né, então, às vezes tem, atitudes explosivas, de muita raiva, então isso acaba dificultando a relação, com família, com amigos, com namorado, né, então você vê que é sempre uma pessoa que cada hora tá brigando com um, ou fica trocando de namorado o tempo inteiro. E às vezes é difícil compreender a pessoa, porque quem tá de fora fala, nossa, que pessoa difícil, pessoa chata, não quero mais conviver. Só que sim, acho que tem uma dificuldade mesmo, né, de se conviver, só que a pessoa está em sofrimento, né? Isso é difícil pra ela também. Sim, entendo. E uma das coisas que você falou, mudança de humor, me lembra um pouco o meu passado, da história, tive uma Hum, pessoa próxima. A bipolaridade, aquela pessoa bipolar, né? Aquela pessoa que entra na fase de excitação, que chama, vocês uhum, falam mania, né? E depois na exato. fase de depressão, e aí varia de caso para caso. Como é que eu vou diferenciar? Isso é possível diferenciar também? Super possível. Também é possível os dois coexistirem, tá? Mas é super possível diferenciar. Então, o transtorno afetivo bipolar, a primeira diferenciação é que é um transtorno do humor, não é um transtorno de personalidade. Então, a primeira diferenciação vem daí. E aí, o que que é a bipolaridade? Então, o próprio nome diz, dois polos. Quais são eles? Um polo depressivo e um polo de mania ou hipomania. E aí o depressivo, acho que é até mais fácil, né, para todo mundo, Sim, o que é sim. depressão, né, os sintomas são mais divulgados, né, todo mundo sabe o que que é. Mas quando a gente fala de mania, às vezes a gente acha que a mania, assim, algo de se fazer Tipo um repetidamente. toque, né? Não, não tem nada a ver, gente. Mania, na verdade, é um estado de energia aumentado, então que a pessoa pode apresentar aí uma fala acelerada, um pensamento acelerado, pode ter gastos excessivos, hipersexualização, pode até ter psicose em alguns casos. Uau, vai longe. Aí é um caso de mania, é mais grave, né? Quando tem a psicose. Então, é, ele, o TAB, né, o transtorno afetivo bipolar, ele tem dois polos bem diferenciados e a pessoa tem períodos, fases.
Então, qual que é a diferenciação importante no TAB e no borderline? Que no borderline não tem fase. É sempre da mesma maneira. Lógico, melhora um pouco, piora um pouco, mas sempre da mesma maneira. O TAB não, o TAB tem fases. Então, tem uma fase que tá bem demais, uma fase que tá mais estável e a fase depressiva. Então, a bipolaridade é aquele paciente que você fala, ela não está normal. Já o borderline é aquela pessoa que convive e fala, mas o normal dele é assim mesmo. Exatamente isso. A pessoa ela fala, ah, não, mas ele é assim mesmo. Exatamente. É, porque bipolaridade eu vi algo como muito, muito complicado também de tratar, de lidar, né? Que a pessoa é muito, a instabilidade é grande também, né? É muito difícil, assim, é um transtorno mais grave, que tem um componente genético muito maior, tá? A herdabilidade é alta. E o que que acontece? Geralmente as pessoas procuram ajuda na fase depressiva. Sim. E aí começa a tratar e melhora. E quando melhora, para o tratamento. E aí, qual que é o problema disso, né? Toda vez que o bipolar ele entra numa crise de mania ou hipomania, tem queima de neurônio, né? Falando assim, de uma forma mais leiga, tá? Então, cada vez as crises serão mais graves e mais frequentes e vão ter um menor período entre elas. Isso é preocupante. Então vai ficando cada vez menos estável e cada vez mais agudas as questões. Isso, e aí teria a progressão natural da doença sem o tratamento farmacológico, que chegaria perto, próximo de uma demência, que a gente Olha, chama, que se loucura, nem não imaginava. tratar. Sim, porque acaba mesmo tendo uma atrofia cerebral, né? Acaba tendo aí muita queima de neurônio durante essas crises, se não há o tratamento, tá? Então, ao longo da vida, a pessoa vai perdendo a sua dependência, né, de fazer as atividades diárias e se assimila muito a uma demência. Então, o tratamento farmacológico no TAB é muito, muito importante. Só que geralmente na fase de mania, os pacientes param de tomar medicação justamente porque eles Acho estão que se melhorou sentindo muito no bem. ápice. Bem até demais. É, porque a pessoa que eu tive contato era uma pessoa que vivia muito em depressão, inclusive o diagnóstico sempre foi depressão. Uhum. E eu percebi, eu diagnostiquei, não sou especialista, Ó. junto com um colega psiquiatra, é verdade, que convivia muito, que a pessoa começou a querer pular de paraquedas, querer trabalhar sem parar, fez tatuagem que nunca teve. Então, assim, a pessoa entrou numa fase de animação Que não era. muito incomum, que não era, então O que é é. muito comum é o que a gente chama de redução de necessidade de sono, né? O que que é isso? A pessoa não dorme, assim, dorme super pouco Foi isso e fica mesmo. super bem. É como se ela tivesse dormido horas e horas, porque, ó, se a gente fica sem dormir, a gente se sente mal no dia seguinte, a gente fica cansado, exausto, a gente não rende, Eu fico co- insuportável. um lixão, Não, eu né? fico chato também. Não, então, Sou é ótimo. isso. Agora, quem está na fase de mania, não. Fica sem dormir, se sente muito bem, se sente com energia. Então, até chega a fazer exercícios físicos extenuantes, isso pode até ser um risco, né? Então, é uma fase que exige mesmo um tratamento farmacológico. É só para fechar até essa questão da bipolaridade, o tratamento farmacológico às vezes é um tratamento meio pesado também, né? Ó, eu Até super. lítio, posso falar, é Isso, é que lítio eu um dos super tratamentos. entendo quando as pessoas usam, né, a nomenclatura de forte e fraco, mas eu gosto de dar uma desmistificada, Boa. porque quando a gente usa essa nomenclatura, a pessoa às vezes fica com medo, né? Então isso pode postergar ela procurar ajuda. Então, o que vocês precisam saber? Que não existe, a gente não usa isso de forte e fraco na medicina em geral. A gente não usa Perfeito. esses termos. Por quê? O que existe é indicação. Então, é indicado para você? É isso que existe. Na bipolaridade, realmente, a gente tem o lítio, ele é uma super medicação que, assim, a gente ama. E por que que eu digo isso? Porque ele tem umas evidências muito boas, ele é neuroprotetor, ele tem um perfil de efeitos colaterais muito bom. Então, quem se adapta, ele é uma ótima medicação. E, mais que isso, ele age no polo da mania e da depressão.
Ele age nos dois polos. Maravilha. Então, ele é muito bom nesse sentido. Eu falei forte porque o lítio é usado em baterias e tal. Ah, ele é um íon, é verdade, é isso mesmo. Eu tô brincando de certa forma. É porque os efeitos É isso colaterais eu mesmo. imaginava que pudessem ser maiores, porque não é a medicação que a gente está adaptado a ver na medicina em geral, mas na psiquiatria mesmo. É, não, é verdade. Assim, eu acho que assusta. E ele tem um perfil muito bom. Até saiu uma revisão mais recente, com um número bem alto, assim, de pacientes, para mostrar que ele teve um ganho de peso, assim, insignificante mesmo, né? Porque as pessoas acreditavam que tinha esse aumento de peso muito grande com ele. E, na verdade, esse estudo mostrou, assim, que foi 1 quilo em um ano. Não vou me recordar exatamente, mas algo insignificante. Então, é um perfil muito bom. Boa, boa. E no borderline, a gente falou uma personalidade, mas com algumas coisas, uma coisa que me chamou muita atenção que você falou, é essa sensação de vazio, Uhum, que eu imagino que seja uma angústia muito forte para qualquer um de nós, imaginando aqui sim. já me deu até em mim a angústia. O risco desse paciente cometer suicídios, a ideação, o desejo do Uhum. suicídio, ele existe no borderline? Sim, existe. Eles podem ter tanto episódios de automutilação, porque eles usam isso como uma forma de regulação emocional, e aí essa automutilação ela pode se dar de diversas maneiras, né? Acho que a mais comum seria, eu não sei se vocês já chegaram a ver, mas cortes, Isso, em impulsos, pronto-socorro, sim. ou isso, em pronto-socorro é muito comum, é geralmente feito com lâmina de gilete, assim, de barbear. É, e eles podem ter uma ideação suicida crônica, que é algo muito preocupante. Por quê? Porque se a pessoa tem uma ideação suicida crônica, ela pode ter mais tentativas. Com mais tentativas, o risco de conseguir é maior. Então, isso é algo a se prestar muita atenção e que a gente precisa agir rápido e tomar medidas. Então, quando a gente está diante de uma pessoa que tem uma ideação suicida que é mais cronificada, que a gente chama, a gente orienta algumas coisas, né? Principalmente aí com a família. Então, a gente orienta o que a gente chama de medicação assistida. Então, Uhum. a medicação, a gente não pode ficar com o paciente, tem que ficar com os familiares. O paciente nem precisa saber onde tá, porque pode ser um risco em algum momento de impulsão. Ele tomar tudo, inclusive na intenção Isso, suicida. exato. Isso é um risco. Tá. E aí vai depender de cada caso. A gente também orienta, às vezes, produtos de limpeza muito tóxicos, né, a não ficarem aí à vista do paciente, objetos cortantes, e o acompanhamento regular. E esse acompanhamento lembrar que o principal para o borderline é a psicoterapia. Assim, não tem nada melhor, nada com mais evidência que psicoterapia. A mais conhecida, a mais que tem mais evidência, na verdade, para o border é o que a gente chama de terapia dialético-comportamental. Hum. Sim, não vou saber trazer muita coisa sobre ela, porque não é minha área, né? Na verdade, quem trabalha com isso são ou os psicólogos ou quem tem especialização em psicoterapia. Mas, assim, Perfeito. o que eu sei é que é uma terapia que ela tem uma estratégia de validação dos sentimentos da pessoa, né? Vai trabalhar aí as habilidades de administrar as suas emoções e modular o comportamento, né? Justamente para tentar minimizar esses riscos de não ter um comportamento o tempo inteiro suicida, de lidar com outras estratégias quando vier a frustração, que também foi algo até que eu esqueci de comentar, mas são pacientes que têm um baixo limiar à frustração. Qualquer coisa gera frustração. Isso. E isso é perigoso, porque num Sim, baixo sim. limiar à frustração, eles podem ter uma atitude impulsiva, né? Que pode fazer eles correrem um risco. Então, o trabalho da psicoterapia seria nesse sentido, de diminuir esses riscos, de eles lidarem com essas frustrações de uma outra maneira que não com comportamento autodestrutivo. Essa psicoterapia, então, ela terá uma função de quase conscientização da pessoa do que ela tem, de como, assim, de que ela basicamente, ó, calma, isso vai acontecer e a gente precisa ir. Você vai ser seu Isso. próprio freio, mais ou menos É isso. isso Bem, mesmo, porque até uma das partes aí do tratamento, né, do acompanhamento, é a gente psicoeducar o paciente frente ao diagnóstico dele. Então, você vai falar o que que é isso. desde a aceitação do diagnóstico a como lidar com aquilo. Isso, você vai explicar para o paciente o que que é esse transtorno, né?
como que ele se apresenta, por que que você tem esse tipo de atitudes. Então, você vai explicar tudo isso para o paciente, porque é importante ele se conscientizar mesmo, né? De que algumas atitudes dele vêm desse transtorno, e não como forma de não se responsabilizar, tá? Mas é porque isso é importante pro tratamento e acompanhamento mesmo. E essa participação da família também, habitualmente, com a psicanálise, com o psicólogo, com o psiquiatra, também vocês têm que trazer junto, né? Sempre, assim, é difícil a gente lidar em situações em que tem uma vulnerabilidade social, porque a família ajuda muito a gente com o tratamento e o acompanhamento desse paciente, justamente porque é a família que vai ser a rede de apoio, né, Sim. geralmente, então que vai estar nos momentos aí em que o paciente tem essas frustrações ou essas instabilidades, né, e a família que vai ajudar a gente a diminuir os riscos, então com a questão da medicação assistida, de medidas de prevenção ao suicídio, e eu acho importante também a psicoeducação com a família frente ao diagnóstico, né, porque às vezes as pessoas né, não sabem o que, que é esse transtorno e pode julgar de forma errônea as atitudes do paciente, né? Então, às Sim. vezes, achar que é frescura, que tá fazendo Pode até cena, piorar a que situação. isso. E vale dizer assim que pode ser difícil mesmo para a família, mas a gente precisa entender que são pessoas que estão em sofrimento, Entendi. sabe? E essa pessoa, você falou do suicídio, a automutilação, ela Uhum. também pode gerar riscos também de agressividade, aumento significativo dessa agressividade junto a familiares, junto a outras situações, às vezes, de picos dos sintomas? Pode, às vezes, as pessoas podem apresentar heteroagressividade, aí geralmente vai ser em momentos dessas explosões, de raiva, em alguma briga, ou às vezes quando houve Essa um. frustração, às vezes, ainda mais em jovens, né? Então, é até isso que eu ia falar, né? Adolescente, então a mãe fala: não, você não vai sair. Pode ser um motivo de explosão, Quebrar o quarto término de inteiro. namoro na adolescência. Hoje tá sendo muito comum, assim, esse comportamento autodestrutivo, que é algo muito preocupante. E eu digo preocupante, gente, porque assim, não é que você não possa sofrer por um término de namoro. Sofrer é Quem normal, nunca? mas Quem assim, nunca? isso, quem Ah, meu nunca? coração até ardeu aqui. Desculpa, Rafa, gatilho. Mas não dá pra toda vez de um término de namoro você ter um comportamento autodestrutivo. Isso é grave, né? Então a Sim. pessoa precisa se conscientizar dessa gravidade, porque essas frustrações, elas são corriqueiras, a gente se frustra o tempo inteiro na vida, todo dia uma frustração nova. Então por isso que é importante a gente saber lidar de outras maneiras. Sem dúvida. Agora, e quando que eu vou chegar para a família, porque eu imagino que vocês orientem também, quando é que é a hora de levar para um hospital numa situação de mais urgência, né? Um hospital. E aí eu sempre sugiro para quem já está na família, tal, já saiba qual hospital, qual Uhum. instituição você vai levar aquela pessoa para, né? Porque, né, infelizmente, não são todos os hospitais que vão ter uma estrutura psiquiátrica qualificada, Exato. imediata, inclusive. Então, como é que você fala, olha, nessa situação, ou naquela, o ideal é Uhum. hospitalar. Vamos lá. Ó, para levar para o hospital, a gente vai orientar algumas coisas. Então, se você tá numa capital, numa cidade grande, eu já orientaria os hospitais que têm um suporte psiquiátrico. Se você tá num lugar menor, você vai no pronto-socorro da sua cidade, que o médico é generalista ou clínico, precisa bancar esse primeiro atendimento. E aí vão ser em situações de risco. Então, risco de agressividade, risco de autodestruição, né? Então seria o suicídio, risco de suicídio, risco de exposição social. Então, às vezes, uma pessoa que tá fazendo muito uso de substância, tá saindo na rua, ou saindo com várias pessoas, se expondo a risco de doenças ISTs. Então, basicamente a partir de riscos. E aí, lá no hospital, é importante lembrar o seguinte: você vai levar para um pronto-socorro. Então, o pronto-socorro, ele vai tratar o seu sintoma agudo. Ali não é uma consulta psiquiátrica. Sim. Então, não vai ter tratamento de nada ali. Quando você for para lá, se você estiver numa situação de risco ou de uma angústia muito forte, de um sofrimento muito forte, você vai tomar uma medicação que vai te ajudar a aliviar a angústia
naquele momento Exato. É um específico. freio imediato, é um freio de mão. Isso, exato. Vamos supor que você tome a medicação e após um tempo aí da ação dela, você não melhore, você continue apresentando algum desses riscos. Pode ser que seja indicada a internação psiquiátrica, porque Certo. daí aí sim, a gente vai fazer um tratamento, né? Lembrando que assim, gente, a internação psiquiátrica, como qualquer outra internação hospitalar, é traumática. Ninguém gosta de ficar internado em hospital. É ruim. Ficar internado em hospital é Não à ruim. toa a gente tem muitos Ponto. critérios para gerar essa internação, não é qualquer Justamente. um. Isso. Então a gente não sai internando assim. A gente sai se tiver critério, justamente. E a gente tende a fazer a internação mais curta possível na psiquiatria, porque é justamente para estabilizar e para o paciente seguir de forma ambulatorial, que é o mais importante, porque como é um transtorno crônico, não adianta eu deixar 1 ano a pessoa internada, porque quando ela sair, ela vai se deparar com a realidade de novo, vai se deparar com as frustrações da vida. Então, o tratamento, ele é para o resto da vida de forma ambulatorial, com esse acompanhamento semanal, né? Até esqueci de comentar sobre a terapia, ela é preconizada de uma forma bem intensiva, que seria por volta de 1 hora por semana individual e 2 horas por semana em grupo. Então, é bastante tempo. Em grupo de pessoas com a mesma doença ou familiares? Exato, ou pode ser os dois. Pode ser os dois, Sim, tá? exato. Então é bastante tempo de Sim. terapia por semana. E aí a gente vai se deparar aí com um corte socioeconômico, lógico, que não é todo mundo que vai ter condição, né, Infelizmente de não, fazer isso. Mas esse é o ideal dos mundos que eu tô trazendo aqui. E a grande pergunta que eu tenho na psiquiatria, que a maioria dos casos eu vejo que não é a resposta sim, tem cura? Não. Ó, gente, já soltei um não, mas eu vou dar uma explicada. Por que que a gente não fala em cura na psiquiatria? A gente fala em remissão de sintomas. E por que que a gente fala isso? Porque alguns transtornos, por exemplo, vou pegar um transtorno depressivo que a pessoa apresentou aí aos 30 anos de idade e fez um tratamento aí por 1 ano e melhorou. A gente Sim. pode tentar fazer o desmame da medicação? Claro, pode. E provavelmente vai dar certo, vai funcionar. Só que a gente não sabe se essa pessoa vai ter um outro episódio depressivo na vida. Então a gente não tem como dar certeza disso, por isso a gente acaba não falando em cura. Agora, nesse caso, a gente fala em remissão de sintomas. Já no transtorno de personalidade, aí realmente ele é crônico, né? Como é o modo de ser da pessoa, não tem cura, tem só tratamento, e o tratamento deve ser realizado ao longo da vida. O ideal é que não tenha, que não deixe de fazer esse acompanhamento regular, porque Sim. pode ter uma piora no quadro. Entendi. Então, eu acho até prudente não falar em cura exatamente para não ter esse relaxamento todo da pessoa, né? Agora, uma coisa que eu estava pesquisando, eu vejo muito na psiquiatria, e até foi na primeira conversa lá sobre você falou, as doenças orgânicas do ser humano e as doenças psíquicas, né? As Sim. doenças não conseguindo relacionar com algum órgão, alguma estrutura. Doenças orgânicas, como fibromialgia, que está muito na depressão, doenças intestinais, às vezes, doenças autoimunes, isso pode ter relação também com essa doença que a gente está falando, Sim, um dos fatores de risco pode ser dor crônica, né? Não é o mais comum, tá? O mais comum as pessoas com dores crônicas terem transtorno depressivo maior, mas, por exemplo, a fibromialgia, né, pode ser sim uma doença concomitante com o border ou com outro transtorno, como a depressão, né? Um não impede o outro, mas pode ser sim, porque são doenças que são multifatoriais também, né? Sim, Então, a uma dor. fibromialgia é até difícil de explicar, né? Exato. Então, e pensa assim que uma dor crônica vai influenciar na vida da pessoa como um todo, né? Então, isso vai prejudicar relações interpessoais dela, ela deixa de fazer coisas que antes ela gostava. Então, tudo isso são riscos, são gatilhos que podem gerar aí um transtorno. Entendi. Bem, você falou que não tem cura, mas que dá Certo? para controlar. Agora me ajuda, Certo. Mari. Essa pessoa quer voltar para uma vida. Você falou até, essa pessoa é classificada como chata, difícil, complicada e Sim. tal. Ela consegue melhorar essa personalidade dela, esse controle e ter uma vida
saudável, social, uma vida normal? Super. Assim, e aí super fazendo de novo um corte socioeconômico, tá bom? Tô fazendo aqui, então, de pessoas que tenham condição de acesso ao tratamento, conseguem sim. E lembrar que sempre o objetivo do tratamento psiquiátrico é esse. É a pessoa, mesmo com o transtorno, seguir a vida dela, porque é importante, gente, o trabalho, é importante ter uma rotina, tudo isso é importante para nossa vida. Então, a pessoa com transtorno que, sei lá, deixa de trabalhar, fica em casa o dia todo, isso é prejudicial para ela, porque ela fica em casa o dia todo fazendo o quê? Entendeu? Então, assim, ela é importante que ela tenha atividades diárias. Então, o objetivo do tratamento é esse, e ele vai ser a partir de terapia e a medicação, ou off-label, ou para as comorbidades. Entendi. Então a reintrodução social dessa pessoa mais precoce possível, ela chega a ser necessária, exatamente para a pessoa sair um pouco desse mundo aí, né? Dela conseguir entrar nessa rotina. A maioria das Sim, doenças, né? porque como as causas são multifatoriais, o tratamento não vai ser um só. Então, quanto mais coisas ela conseguir fazer do tratamento não farmacológico, mais isso vai ajudá-la. E aí isso também inclui a parte social. E também não vamos esquecer dos exercícios físicos, tá? Que isso ajuda muito no controle de diversos transtornos aqui na psiquiatria, e no border não seria diferente, né? Isso ajuda muito na regulação emocional, por exemplo. Dormir, comer bem, se exercitar. Mesma história, Não consiga gente. fugir disso, né? Então, infelizmente, não vai ter Ou como. felizmente, vai, podia ser um monte de remédio. Não, exato, felizmente, assim, eu acho que, né, tem muita gente que reclama aí da necessidade de tomar remédio, mas vejam que tem muita coisa não farmacológica a ser feita, né? Então, que bom que a gente tem essas opções mesmo. É que muitas delas podem ser trabalhosas, né, para algumas pessoas em determinadas fases da vida, e por isso até que às vezes eu falo infelizmente, porque é muita coisa. Mas, mas se você tem tudo isso bem ajeitadinho, junto com a parte medicamentosa e psicoterápica, a chance de sucesso é muito grande. A gente tem uma porcentagem de melhora grande, sim. E essa melhora, eu sei que é muito difícil afirmar, porque cada caso é um caso, mas habitualmente, quanto tempo a pessoa já começa a ter uma melhora significativa? Ó, a resposta, na verdade, seria depende, mas eu vou tentar trazer aqui um pouquinho de evidência, que daí a gente teria não no border, mas se a gente for pensar em qualquer outro transtorno na psiquiatria aqui com evidência, a psicoterapia, a gente precisaria esperar aí de 6 a 8 sessões, mais ou menos, tá? Então, vamos colocar aí uns 2 meses. 2 meses, até E 8 sessões, dois é, meses, tá? exato. E a medicação, pensando aí num tratamento off-label ou para comorbidade, a gente tem que pensar que a maioria dos psicotrópicos não tem ação imediata. Então, eles têm um tempo longo para começar a agir. E isso leva em torno aí de 2 a 4 semanas, dependendo do transtorno, tá? A maioria dos psicotrópicos demora um tempo, né? O organismo Demora. até ele se adaptar a fazer essa regulação É que tem interna. um downregulation de neuroreceptor no cérebro, por isso que tem essa demora inicial, que é o que a gente chama de fase de adaptação. Tanto que a pessoa, nessa primeira semana de uso da medicação, pode ter alguns sintomas meio chatos. Tipo, tem gente que sente dor de cabeça, náusea, e tem piora, às vezes, da ansiedade, por exemplo, se for o caso. E aí é muito comum, né, na primeira semana a pessoa iniciar o uso da medicação e falar: nossa, eu vou parar, porque Tô eu tô me sentindo piorando. pior. Justamente, e na verdade é porque essa fase de adaptação, lógico, tem sintomas que são intoleráveis, a gente não vai pedir para o paciente manter, mas se for algo tolerado, a gente orienta a suportar um pouquinho, porque depois desses 15 dias isso tende a melhorar, assim, basicamente 100%, e aí começam os efeitos terapêuticos, que é o que a gente deseja. Perfeito. Não é aquela coisa, o doutor mandou esperar 2 semanas, tô tendo efeito colateral, ele tá me enrolando. Isso, exato, gente, Precisa não é. esperar o remédio. Precisa, infelizmente, tem esse tempinho Não. aí que é. E da mesma forma, até uma pergunta, curiosidade, fugindo do tema, essas medicações, muitas vezes você tem que diminuir elas devagarzinho também, né? Muitas delas. Se você diminuir de uma vez, o paciente volta a ter sintomas ou pode ter. O que a gente tem com os antidepressivos é o que a gente chama de síndrome de retirada. Então, às vezes as pessoas acham que elas são dependentes dessas medicações, porque quando tira de uma vez, tem
essa síndrome. Então, ela pode ser representada assim por piora de ansiedade, irritabilidade, piora no sono. E aí a pessoa acha que tá tendo o transtorno tudo de novo, mas na verdade foi porque é uma retirada abrupta. Então, ela tem que ser feito um desmame, que a gente chama. Então, a gente vai fazer uma redução gradual para que não aconteça essa síndrome de retirada. E geralmente essa síndrome acontece com medicações que têm uma meia-vida mais curtinha, né? Entendi. E no borderline, essa retirada de medicação ela pode acontecer também. O paciente pode ficar só com a parte de psicólogo e fazer um acompanhamento a longo prazo. Aliás, manter psicólogo pro resto da vida também. Ah, seria o ideal, né? Mas sim, pode ficar sem a medicação desde que ele tenha um acompanhamento psicoterápico regular e especializado aí nessa área, né? Então pode ser que também no início essa psicoterapia precise ser mais intensa, então com muitas horas semanais, e isso possa ser diminuído ao longo do tempo. Então isso vai depender aí da melhora do quadro, de comorbidade, mas pode sim ficar só com a psicoterapia. Maravilha. Agora eu que não entendo nada, tal, a gente conversou, Ah, aprendemos muito, ah. mas você falou que tem um filme também que retrata um pouquinho do borderline. Olha, tem um filme, nossa, faz até tempo que eu assisti, tá? Mas ele é bem Já conhecido, falou que a é. pessoa de 80 anos Ai, aqui, vai. chama Garota Interrompida com a Angelina Jolie. Você já viu ou não? Não, eu não vi Não? esse. É, nossa, eu nem vou lembrar muita coisa do filme, mas eu sei que a personagem que faz a Angelina, na verdade, ela é uma antissocial, que é o que a gente chamava de psicopata, e tem uma colega de internação com ela, no mesmo lugar, que tem um transtorno de personalidade borderline. E é um filme bem interessante, assim, acho que dá pra retratar um pouquinho do que a gente falou, lógico, né, que sempre tem aí um drama envolvido, mas pode ser legal pra quem tem interesse. É, porque o filme que veio na minha cabeça foi aquele O Lado Bom da Vida, com aquele homem maravilhoso, Ai, ele Bradley é Cooper e a Jennifer Jennifer Lawrence. Lawrence, que foi sensacional, mas ali não é borderline necessariamente, ali Não, ali, pelo que eu lembro também, é retratado o transtorno afetivo bipolar que eles bipolar. tinham, é Pois isso. bem, vamos assistir os dois, a gente compara. Aí, Uma ó, coisa pode ser uma boa. boa. Vamos fazer uma sessão cinema no podcast? A Daí a gente galera faz já, um. já fica a indicação de filme. Esse podcast trouxe filme. Chegamos Pô, nesse ponto, Rafa. Seu podcast maravilha, tá Mari. demais. Maravilha. E, obviamente, eu quero que você dê um recado muito voltado para essa pessoa que está nesse sofrimento que você Tá, falou, e também muito para a família, para a gente trazer eles juntos. E aí a câmera é toda sua. tá. Olha só, né? Se você se identifica aí com esses sintomas que eu trouxe, ou se você já tem esse diagnóstico prévio e você tá em sofrimento, acho que o mais importante é você buscar ajuda profissional e buscar a sua rede de apoio, que não necessariamente vai ser sua família, né? Às vezes pode ser que sejam amigos seus, seja alguém mais próximo, mas busque essa rede de apoio para vocês buscarem juntos essa ajuda profissional e que ela é multidisciplinar. Tá? Porque com isso você vai sim conseguir ter uma melhora do seu quadro, apesar de não ser algo imediato. E para você que convive, né, com alguém que tem o transtorno, por mais difícil que seja, eu acho que o mais importante seria a empatia e a compaixão, né? Então, você, além de se colocar no lugar do outro, entender que ele está em sofrimento e que ele necessita de ajuda para passar por essa fase e que, apesar aí de todas as dificuldades, isso pode, ser mais leve. Tá? Pode estar numa fase aí muito, muito difícil, mas pode sim ser mais leve através desse acompanhamento, desse tratamento regular. Então é importante esse apoio da parte de quem convive mesmo. Maravilha, Mari. Mais uma visão esclarecedora, mais uma visão empática, carinhosa, atenciosa com Obrigada, essas Rafa. pessoas. Isso para mim é maravilhoso e é isso que eu quero trazer aqui no podcast. Muito obrigado pela sua presença de novo. Obrigada, nossa, eu que agradeço. Eu adoro participar daqui, tô me sentindo em casa já, como vocês podem ver. Pode me chamar mais vezes. Continuarei Sim, vindo, viu? irei chamar a nossa psiquiatra de plantão, É isso tá? aí. Então se inscreve, já curta, comente, participe. É um tema muito específico, mas que está aí às vezes do nosso lado. Então acompanhe com a gente no podcast. A doutora Mariana não vai fugir da gente, ela vai estar Valeu. aqui junto sempre e aguardamos você nos próximos vídeos aí também.